Ótima tarde, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Chá Próspero Podcast. Eu sou Letícia Nigro, estou hoje aqui com uma especialista em vendas de alto valor e conversão, Aline Kraus. Gratidão, esse espaço aqui é seu. E, gente, o meu convite para a Aline, que já foi minha consultora de vendas maravilhosa, ela é consultora, ela é mentora, faz um trabalho excepcional tanto para CPF quanto para CNPJ em grandes empresas. Meu convite para a Aline foi porque se a mulher não sabe se vender, ela não prospera. E aí você pode falar, Letícia, eu sou CLT, não preciso me vender. Pergunta, faz quanto tempo que você quer uma promoção e não está se vendendo? Então, a todo momento da nossa vida, a gente está se vendendo. Então, a sua presença aqui ancorada de vendas, eu sempre comento que quando uma mulher vem aqui, eu ancoro, falo, agora vai vender muito. Aline, seja muito bem-vinda ao podcast Chá Próspero. O espaço é seu, gratidão por ter recebido meu convite. Muito obrigada. Primeiramente, eu que te agradeço essa oportunidade, é uma honra mesmo. Foi um prazer enorme também ter sido sua mentorada, né? Ter tido todo o seu apoio aí. E vamos falar de vendas, porque eu acredito muito no poder de escolha da mulher. E para ela ser próspera, como você falou, ela realmente precisa saber vender. Maravilhosa. Já para a gente começar, poder de escolha e vendas, qual é a relação? Toda. Porque para você ter poder de escolha, para você realmente escolher alguma coisa, você precisa ter a independência financeira. E você consegue essa independência financeira a partir das vendas. Né? Porque não é sobre liberdade. Eu sempre falo que o andarilho ele é livre, mas ele não tem poder de escolha. Perfeito. Então, aqui, vendas e independência financeira tem tudo a ver com poder de escolha. Antes da gente entrar um pouco mais sobre essa parte de vendas, até quebrar um pouco crenças sobre vendas, né? Que tem muitas crenças, vender é feio, vender é isso e aquilo. Eu quero saber um pouco da sua trajetória. Como que é a sua trajetória, como que você se tornou especialista em vendas e como é que você fez essa disrupção, né? Porque vender é igual ao dinheiro, é um tabu. Sim. Vender é um tabu. Então, conta um pouco pra gente da sua trajetória e os grandes desafios que você teve na sua trajetória para se firmar como especialista de vendas. Tanto dinheiro como vendas sempre foram faladas por homens, né? Então, já começa por aí a parte do tabu. Eu cresci na faculdade da vida, né? A minha mãe é vendedora e desde muito nova eu vejo a minha mãe negociando. E eu brinco que a minha negociação começou quando eu tinha que ir lá negociar as mensalidades em atraso da escola em que eu estudava, na escola particular. E eu falo que vendas é muito sobre o comportamento humano, muito mais do que gatilhos mentais. Então eu percebia nesse momento que, de acordo com o que eu falava com a diretora, eu tinha mais ou menos desconto. E eu fui prestando muito atenção ao longo da vida e trabalhei muito tempo com a minha mãe também. A gente tinha uma loja de carros, né? Por um período a gente ganhou uma licitação A gente conseguiu participar. Eu comecei muito forte em vendas quando a minha mãe conseguiu entrar dentro de 2 cooperativas de micro-ônibus quando foi liberada a licitação de transporte alternativo em São Paulo. Então era o dia inteiro lidando com pirueiro, que era a forma como a gente chamava carinhosamente, né? Que são os motoristas de vans e micro-ônibus. E ali realmente a gente percebeu que tinha muita dificuldade em as pessoas até nos respeitar porque éramos mulheres. Então muitas vezes minha mãe precisou se posicionar bem forte e eu era nova, eu tinha meus 18, 19 anos, e isso também me trouxe muita força e eu percebi que a mulher, ela precisa não a força de pesado, mas que ela precisa saber quem ela é e o que ela faz. Sim. Isso, você trouxe uma palavra muito importante que é gatilhos, né? Eu percebo, e antes de também entrar na sua consultoria, que o mercado digital hoje, em sua grande parte, vende muitos gatilhos mentais para vender. Sim. Só que isso daí acaba que parece que a pessoa é robótica. Sim. Então, entrega um script e a pessoa, ela é robótica. E essa experiência que você teve da vida, ela tem muito valor. Sim. Me conta um pouco como que é essa diferença de quem trabalha com gatilhos mentais e a sua forma de trabalhar.
Eu trabalhei muitos anos também dentro de uma financeira, em que eu fazia essa ponte entre cliente, a loja de carros e a mesa de crédito. Então foi muito sobre negociação. E lá não funcionava, né? Olha, só tem mais um cliente. Você tem 30 minutos para aprovar isso, que é muito dos gatilhos que hoje são usados. As pessoas estão cada vez mais conscientes e muitas vezes elas se sentem até... Nossa, tá achando que eu sou burra? Que eu vou cair? Sim. Porque no fundo a gente sabe que sempre tem mais uma vaguinha, daqui a pouco tem uma outra oferta imperdível, então não cola mais, né? A percepção, quando a gente vende através da percepção, o que a gente faz? A gente eleva a consciência do cliente de que ele precisa daquilo, né? O que aquilo mudaria na vida dele. E você mostra quais são as consequências de não ter o seu produto, a sua transformação. E esse cliente, ele vai entendendo e ele mesmo chega na conclusão de que ele precisa comprar de você. Eu brinco que eu não vendo para o meu cliente, eu ajudo ele a comprar de mim. Eu simplesmente trago os pontos para que ele perceba que é necessário para a mudança que ele tanto quer. Sim, essa forma de vender, eu acho que ela é maravilhosa. É o que eu acredito também. Porque você não precisa empurrar o produto no cliente e sim ajudá-lo a comprar, porque o produto vai gerar uma transformação muito importante nele. Sim. Essa semana eu estava conversando com uma cliente e ela estava... Eu tenho várias perguntas na parte de vendas que eu não publiquei nos stories, mas veio uma enxurrada de perguntas. Eu estava conversando com uma cliente minha e ela estava falando que ela não vendia e ela estava insegura se era o produto dela que era bom ou ruim. E aí eu falei para ela o seguinte, eu falei, cigarro não é bom, mas vende demais até hoje, 2025. Álcool também não é bom. Agora colocaram nos produtos alto teor de açúcar, alto teor de sódio e a pessoa continua comprando. Então como é que você explica isso na vendas? Por quê? Porque, o que eu falei para ela? Eu falei, é a comunicação. Sim. Só pode ser a comunicação. Porque se produto ruim vende, é porque ele se comunica. Porque as pessoas não compram um produto. Elas compram o que elas serão depois de ter aquele produto. Então, quando eu falo, vou dar mentoria de vendas, eu não falo, você quer aprender a vender? Você vai saber fazer escutativa, você vai falar com o cliente, a sua condução vai ser assim. Ninguém quer isso. Todo mundo quer o resultado de saber vender. Né? Perfeito. É a mesma coisa em relação às finanças. Ninguém quer aprender como se comportar. Mas sim, quer ter esse domínio, quer ter o dinheiro, né, em investimentos. Então, é muito sobre como fica a vida do meu cliente depois que ele passa por mim. E eu falo que a maioria das mulheres, né, eu falo de mulheres porque é o meu maior público, elas não têm noção realmente da solução que elas entregam. Então, vamos supor, no seu caso, né, muitas pessoas achariam que o que você entrega é realmente a parte financeira, comportamental. Não, é muito além disso. Né? Um design, ele não entrega uma arte. Uma pessoa que faz essa mesa, não é sobre uma mesa, é sobre como vai ficar o ambiente que eu quero. Né? Então, como que vai ficar a minha vida após ter essa mesa no meu ambiente? Tem uma outra cliente minha, ela até começou uma empresa no meio do programa dos Raízes Financeiras. Então, ela desenvolveu uma empresa maravilhosa de cestas de especiais, tanto para café da manhã, café da tarde, qualquer momento do seu dia, do nascer do sol ao pôr do sol, maravilhosa. E aí a gente estava falando sobre essa questão de vendas, porque ela tem um produto muito diferente, que é diferente daquela cesta que você compra pronta no supermercado, sabe? Sim, sim. Que gera valor, tudo. E aí hoje ela estava comentando comigo, e é uma pergunta para você, que ela falou, Letícia, eu ainda tenho uma trava na venda, que às vezes a pessoa, eu prefiro que ela me responda e fala que ela não quer, do que ela me deixe de ar. E aí a minha pergunta é, o que é essa trava na vendas? Por que é tão difícil? Então, provavelmente o erro começa antes da pessoa não responder. Porque quando alguém vira e pergunta assim, qual que é o preço da sua cesta? Normalmente a resposta é, tanto. Só que na verdade, deveria voltar uma outra pergunta. Olha, me fala para qual ocasião que é, porque eu tenho diversos tamanhos e tipos de cestas. Uhum. Quando você começa a entender o que o cliente quer, ele se sente ouvido. E ele não vai simplesmente te largar falando. Então, quando ele se sente atendido, ele te dá essa resposta.
E aí entra o gatilho da reciprocidade, né? Mas é muito mais do que um gatilho. É a questão do comportamental mesmo. Empatia mesmo. Exatamente. Aline, então, quem trabalha com produto físico ou mesmo um serviço, a pessoa vem falar conosco, nunca mandar o catálogo direto, né? Não, nunca. E quem tô falando isso trabalha para ficar bem frisado para quem está escutando a gente. E quem já trabalha com resposta serviços também mandar PDF de... Gente, não faz isso. Por quê? Porque o cliente ele só tem um papel e as palavras, né? Ele só vê preço. Nas palavras, a palavra ela não tem emoção. Tem um estudo em que mostra que somente 7% da comunicação é percebida através das palavras. Então esse cliente ele não consegue entender qual que é a diferença de um serviço e do outro, ele vai olhar mais barato. Agora, se você dá um atendimento, não necessariamente você precisa fazer uma reunião, mas se você entende o que esse cliente quer, se você consegue mostrar para ele como você vai fazer diferença, ele vai pagar mais caro. Porque as pessoas não querem comprar o mais barato, elas querem o melhor. Só que como elas não sabem diferenciar o que é melhor, elas vão para o mais barato. Esses dias, precisava de um serviço de descupinização na minha casa. Aí eu entrei em Rio Claro, Google, descupinização, e comecei a mandar mensagem para um monte de gente. Descupinização, o serviço, teve um cara que me mandou 5 páginas para falar o quanto ele era foda na biologia, não sei o que, não sei o que. Gente, eu só queria saber o preço da descupinização. Aí teve uma outra empresa que fez 2, 3 perguntinhas para mim, mandou o preço R$1.000 mais barato, fechei com a empresa mais barata, porque o que os dois me venderam? Descupinização. Quem entrega mais rápido, quem é o mais barato. Nesse sentido, você vende, a sua especialidade em vendas é de alto valor, de alta percepção. Como é que você pode ajudar a mulher a gerar valor no negócio dela e não vender só o produto? Porque o que eu quis dizer é, o descupinização, ele é um produto. Sim. Quando ele é um produto, eu vou olhar o preço. Sim. Ele é mais barato, então eu quero esse produto. Sim. E o outro poderia até ser melhor, mas ele não me vendeu esse melhor. Então, é outro erro. Ou passar o preço, porque quer se livrar logo né? As pessoas querem vender, mas elas querem se livrar da venda, porque elas não gostam disso. E tem outro lado, que é falar de si. As pessoas amam falar de si. Então, e ninguém tá nem aí para você. Bem. As pessoas querem saber se você consegue resolver meu problema mais rápido, melhor e mais barato que o outro. E o mais barato é muito relativo, porque se essa pessoa, ao invés de falar muito bem dela, ela entendesse o que você precisava e falasse dos produtos que ela usa, que provavelmente não vai voltar o cupim tão rápido, outros benefícios além de só matar o cupim. Por exemplo, eu fecharia o mais caro se o cara já me falasse que não polui o solo. Pode ser. Isso para mim tem valor. Ou mas se ele te quis me escutar. falasse que daqui 2 anos ele passa novamente para olhar como estão as coisas. Sim. Que você teria 2 anos aí, uma garantia de pelo menos uma nova aplicação. Sim. Você provavelmente nem iria usar. Talvez você nem ligasse, a menos que fosse muito rápido. Não, mas se fosse muito rápido, você ia ligar para qualquer um dos dois. Mas de você apresentar algo diferente, você já pode cobrar mais caro. E esse é o grande ponto da venda de alto valor. São esses entregáveis. Porque o resultado não diferencia de ser mais barato ou mais caro. É obrigação entregar o resultado. Mas como que é a experiência até esse resultado? Como que eu me comporto? Como o meu cliente se sente tendo esse resultado? Sim. Hoje em dia está se falando muito de experiência, né? Sim. E eu escuto muito isso, estudo muito isso, principalmente em eventos, LinkedIn, algumas poucas pessoas no Instagram, mas a gente escuta falar muito de experiência. Eu sinto que o mercado ainda, pelo menos do interior de São Paulo, ainda não está um pouco longe da palavra experiência do cliente, talvez por falta de concorrência, mas quem trabalha no digital tem que olhar para isso na parte de experiência. E eu ainda vejo, Aline, essa grande dificuldade das pessoas em encontrar o valor percebido, que é o que você falou da mulher, né? Porque se ela não se conhece, ela não se valoriza, então ela não vai descobrir o que realmente do trabalho dela tem valor. Ela não conhece o benefício que ela traz para o cliente, ela não tem o alto valor para vender alto valor. Sim. Entende? Por quê? Porque se eu não acho que eu sou boa o suficiente para entregar aquilo, porque eu acho que alguém vai me pagar.
E outra pergunta, se nem eu acho que vale esse preço, por que outras pessoas vão achar que vale, né? E eu falo muito, isso é um ponto muito importante para quem está ouvindo a gente. As pessoas não desejam o que elas não conhecem. Então, se você não fala do seu produto e todos os benefícios que ele tem e como vai ficar a vida desse cliente, a pessoa não tem como saber. Perfeito. E aí você entrega um pouquinho e ela acha que aquilo é o suficiente e que o seu produto não precisa tanto. Ainda mais hoje, né, com o digital que mudou tanto, né? Porque antes os produtos, eles eram em sua maioria físicos. Sim. E a gente não tinha muito essa cultura de contratar mentor, contratar consultoria. Hoje a gente tem tudo no mercado que a gente quiser. Tudo que a gente precisar de ajuda, de facilitação, a gente tem, né? Sim. E eu recebo muitas clientes que já passaram por muitas mentorias. Então hoje elas já estão meio que calibradas já em mentoria. Tem muitas que já estão cansadas já de mentoria em grupo, que hoje elas veem muito valor no personalizado e na experiência também que elas têm do personalizado. Essa parte da experiência, ela gera muito valor para o cliente. E em serviços, mesmo fora do digital, arquitetura, mesmo a psicóloga, a psiquiatra, a médica, você vai muitas vezes agendar uma consulta, a secretária da médica não sabe falar com você. Já aconteceu de eu ir em consulta e ter outra pessoa marcada no mesmo horário. Sim. Ou pedir por uma consulta e passar 3, 4 dias e eu ter que cobrar. Isso é uma péssima experiência. E esse é um ponto muito importante que você falou, porque às vezes a pessoa não consegue aumentar o valor do serviço, do produto dela, porque a secretária, a CS não está bem treinada para aquilo, né? Sim. Se a empresa não está bem treinada para o alto valor, porque isso é uma cultura, né? Sim, é uma cultura, mas não tira a culpa da própria pessoa. Por quê? Ela tem que treinar. Você, como dona de um negócio, você vai acompanhar todos os seus colaboradores. Todos eles têm que ter um mínimo de qualidade ali. Até aqui eu aceito, fora disso já não faz parte mais da minha empresa. Então, como que você consegue proteger essa qualidade? Dando treinamentos, acompanhando, ouvindo feedbacks de clientes. Porque os clientes, eles acabam falando. O pior são aqueles que não falam e vão embora. Então, quando um cliente reclamar de alguma coisa, agradeça, porque ele está te dando a oportunidade de fazer direito, né, uma próxima vez. Exatamente. Perfeitamente. Hoje eu fui na revisão do carro e aí você percebe, né, quando você tem a diferença de Mercedes, eu acho que para uma Chevrolet, não é nem muito a qualidade do carro. Cara, é o serviço. É muito diferente. Mas assim, eu cheguei lá na concessionária, aí já estava agendado com o moço. Aí eu cheguei lá, fiquei parada, do tipo, gente, cadê o cara? Tipo, cadê o cara? Você fica perdida, daí ele vem e te entrega um monte de informação. Graças a Deus tem o ChatGPT. Não passo mais perrengue com revisão para entender o que é aquelas palavras. E já deixa o microfone ligado a hora que ele... Aí que passa, mas aí o meu ponto é que a gente complica muitas vezes o potencial cliente ou o cliente. A gente complica a vida dele. E aí eu quero te perguntar isso do ponto de vista de vendas. Porque você falou, né? A gente já quer se livrar da venda. Como é que eu simplifico? Como é que a gente fala para a mulher simplificar? Primeiro, ela não tem que se livrar, porque a venda é uma coisa boa. Você não gosta de comprar? Não, eu adoro vender também. Quem quiser comprar também, @ Letícia Nigro, adoro. Adoro. Mas eu tinha uma crença da venda. Eu tinha medo da venda. Por causa da rejeição. E não é só a rejeição. As pessoas têm muito medo de serem invasivas. E quando fala de vendas, foi como eu falei no início, homens falavam de vendas. Então eu já passei por uma situação de venda em que a pessoa falava para mim assim, era de finanças também na época, e ela virou para mim e falou assim, e aí, gostou? Eu falei, gostei, mas eu vou precisar de um tempo, eu estou organizando algumas coisas de dentro da empresa e aí sim a gente vai fazer. Ah, então você está falando não para o seu dinheiro? Eu falei, não. Eu vou fazer depois. Ela falou para mim, eu não falei com você? Era sim ou não. Aí eu falei, então é não. Então você está falando não para o seu dinheiro. Você não quer dinheiro. Aí eu, não estou falando isso. Não, então é sim, você vai fechar. Não estou falando isso. Eu me senti tão constrangida, o serviço era incrível. Eu fui procurar outro especialista, né, no momento que era adequado ali para mim, para resolver a minha questão. Porque eu me senti totalmente acuada.
E muita gente acredita que venda é fazer essa coação. A pessoa bloqueia, né? Eu vou mandar mensagem até ele me bloquear. É por besteira. O lead, ele volta. Gente, eu fico com raiva. Não, eu fico com raiva, eu não fico atendo. com raiva. Eu fico com raiva. E às vezes eu entendo que tem o tempo da pessoa. Hoje mesmo, uma mulher falou, Letícia, eu tô louca para começar, mas eu viajo semana que vem, volto só 12 de agosto. Vamos já deixar agendado para a semana do dia 18? Imagina eu falar pra ela tá em Paris. Não, vamos começar em Paris, ou sei lá. Claro que não. Não faz sentido, porque daí o cliente não vai ter o resultado também. Sim. Que você espera. Aí o que você poderia fazer é um acordo. Olha, você já está decidida? Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar esse 45 dias de carência e aí a gente já deixa o contrato, porque eu tenho uma agenda, né? Então porque senão você corre o risco de fechar a sua agenda por conta dela. Não, ela já assinou o contrato. Então. Não, ela já até assinou o contrato. Só que eu não posso forçar ela em começar semana. Como ela falou, não, vamos começar o 18. Eu falei assim, então já deixar o horário agendado, vamos já deixar o contrato assinado. Aí ela falou, ela quer fazer no cartão, já paga a primeira parcela, tudo tranquilo. O que eu digo é que, antigamente, como eu tinha muito medo da venda, e eu vejo muitas mulheres nesse lugar, a venda era um desespero. Sim. Internamente, eu estava desesperada para vender, precisava vender. E aí, o que eu atraía? Ou eu não vendia, claro, ou eu atraía gente que estava desesperado por alguma coisa. Só atraía gente desesperada. Mas porque a minha energia era muito... Eu não conseguia escutar realmente o outro. Por quê? Porque eu só pensava, preciso vender. E você quer enfiar no outro, né? E aí você quer enfiar no outro. Então, eu acho que a minha grande mudança com o seu trabalho foi que, na verdade, eu parei de olhar para a venda. Não é que eu parei de olhar, a venda ela virou uma consequência. Sim, eu comecei a focar realmente na transformação e de respeitar que, às vezes, a pessoa ela não está pronta para aquele momento. Isso não impede que ela esteja pronta daqui 3 meses, daqui 4 meses, mas o falar não para ela é um respeito. Sim. Que eu tenho por ela. E eu já tive uma fase já no digital que a Aline não queria nem saber teu nome, tipo... Vamos lá, que o importante é vender. E eu que trabalho com essa parte da relação com o dinheiro, claramente, gente, o dinheiro vai embora. Porque se você tá desesperado para vender, você tá desesperado para ganhar dinheiro, o dinheiro ele não vai ficar, dinheiro não gosta de ficar com gente desesperada. Eu falo que dinheiro é igual mulher, né? Se você não trata bem, ela vai embora. É isso. Não vai. Então, essa ânsia por vender, cheguei à conclusão que fala, não está funcionando. Tem vários pontos aí, né? Primeiro, que a gente percebe, nós temos, muitas vezes não é claro, consciente, mas a gente enxerga, a gente percebe uma pessoa angustiada para vender. Uma pessoa que não está confiante, uma pessoa que está desesperada. O seu cérebro, ele avisa que tem alguma coisa ali. Em compensação, quando você consegue criar essa conexão, o seu cérebro passa aquela sensação, sabe? Nossa, meu santo bateu. Aquele ali é mais caro, mas não sei. Eu me senti mais segura ali. É isso, porque você está tão confiante de que realmente o seu serviço vai mudar a vida daquela pessoa e que você só vai vender para ela se realmente mudar, né? Que se a pessoa não comprar, é triste para ela. Sim. Porque é ela que vai ficar sem a solução, né? Eu brinco que o nosso serviço, o nosso produto, é como se fosse o remédio para dor de cabeça. O seu cliente tem uma dor de cabeça gigante e você está com vergonha de oferecer o remédio para ele. Sendo que se fosse uma Novalgina, você ofereceria para qualquer pessoa com dor de cabeça. Eu lembrei de uma história agora. Tinha um casal de irmãos que eles tinham um negócio. E aí olha como é que eles atraíam um cliente. Eles iam, por exemplo, até Campinas, paravam na frente de todas as lojas de imóveis e ia fazer negócio. Isso tipo em 2023, 2024. E aí eu perguntei pra eles, eu falei, mas quem é seu cliente ideal? Assim, não sabia uma resposta. Do seu ponto de vista, como é que a gente explica para as pessoas que é importante elas terem clareza com quem elas estão trabalhando? Porque antigamente eu queria trabalhar com todo mundo. Né? Tem essa crença ainda. Não,
As pessoas ainda falam pra mim... Pra que você quer vender? Pra todo mundo, todo mundo. Qualquer pessoa. E aí, às vezes, as pessoas falam pra mim, Letícia, todo mundo, toda mulher precisa do seu trabalho. Aí eu falo, gente, tudo é muita coisa. Eu quero especificar, falar com esse tipo de mulher. Porque como que isso mudou? Como é que você vê isso daí? E é importante de ter clareza do cliente ideal. Com quem eu tô conversando. Você sabia que as Casas Bahia vendem mais iPhone do que a própria Apple? Não tinha a mínima ideia. No Brasil. Não tinha a mínima ideia. Existe cliente para todos, existe um negócio, todos os negócios são bons, independente se você vai lidar com uma classe mais baixa, uma classe mais alta. Só que, se você olhar, entrar no site das Casas Bahia e da Apple, o das Casas Bahia ele é vermelho, azul, tem coisa piscando, verde, amarelo. 24 vezes de... Exatamente. Boleto. Da Apple é branco, preto, linhas minimalistas. Por quê? Porque a Apple entende quem é o cliente dela. E ela vende mais caro e as pessoas, ainda assim, vão lá porque elas querem fazer parte desse ambiente. E as Casas Bahia também entendeu quem é o cliente dela. Porque tem muito cliente que compra iPhone nas Casas Bahia que não tem coragem de entrar na Apple. E muitos clientes que compram na Apple que não comprariam nas Casas Bahia. Por isso que é muito importante você entender quem é o seu cliente. Porque você vai proporcionar a experiência adequada para esse cliente. Se você quer falar com todo mundo, o novato, você provavelmente não vai dar conta de atender, porque você vai dar tanta informação, vai ser tanto para ele, que ou vai ser muito caro, ou ele não vai dar conta de receber aquilo. O intermediário, ele vai ser o que se sai melhor. E a pessoa que é mais, que precisa mais daquilo, que pagaria mais caro, que é o cliente de alto valor, ele vai te ver como, não, o problema que ela resolve não é o meu. Sim. Não, é muita gente, eu quero alguma coisa mais exclusiva. Então, quando você entende quem é o seu cliente, você cria uma comunicação exata para o momento que ele está passando. Sim. Eu tenho muita clareza, eu faço muita comparação, né, da Hermès e, por exemplo, da Renner, da C&A. Dois mercados completamente diferentes que vendem peças parecidas, seja bolsa, roupa. Tem mercado para todo mundo. Sim. Eu sou o tipo de pessoa que eu compro mais exclusividade. Então eu vendo exclusividade. Para mim é muito mais fácil. Sim. Eu não sou aquela pessoa para vender para 2.000 pessoas. A Nevenga que veio aqui, ela é maravilhosa. Ela já fala, amiga, eu gosto de quantidade, quantidade, quantidade. E ela é incrível na quantidade. E aí ela falou, por que você não faz um curso com muita gente? Eu falei, porque não é o meu perfil. O meu perfil é exclusividade. Então, uma mulher que ela vem comigo, ela recebe exclusividade. Uma personificação. Uma personificação. Então, ela paga mais caro. E é natural. Eu falei, tem mercado para todo mundo. Sim. Tá tudo bem. Às vezes eu vejo, eu não sei quem que falou pra mim, a Amy Officer, ela cometeu um grande erro. Porque a Amy, lembra da Amy Officer? Sim. Tem umas mulheres que podem ser que nem lembrem dessa época. Mas a Amy Officer, gente, ela era maravilhosa. Qual foi o erro dela? É que ela começou a vender tanto no shopping Iguatemi, quanto no Brás. Exatamente. E aí, ela quis se comunicar com todo mundo. E quem conhece a Amy Officer hoje em dia? Ninguém. Porque a marca morre. E ela era muito top na minha época de adolescência. Muito top, assim, nossa, gente. Muito top. E aí, essa é a importância do posicionamento. Sim, exatamente. Até porque, vamos pensar, não vamos falar de renda agora, tá? Vamos falar de outra forma de comunicação que fica mais fácil para não ter algum preconceito, as pessoas entenderem como algum preconceito. Mas vamos pegar a turminha que é punk rock. Ela não quer ser parecida em nada com a turminha da Patricinha. Eu nem sei se é assim que fala hoje, tá? Mas na minha época eram os skatistas e as patricinhas. Gente, a skatista, ela quer usar o coturno dela, a calça cargo. Se ela vê uma patricinha usando o coturno dela, ela já não quer mais usar o coturno. E é mais ou menos isso. Por quê? Você consegue entender quem é o seu cliente e se comunicar exatamente com ele, com a fase que ele está. Tem até um livro maravilhoso que chama Tribos, ou Qual é a Sua Tribo? Que se você identificar qual é a sua tribo, então hoje em dia tem tribo do CrossFit. Gente, esse pessoal gasta muito dinheiro. O meu irmão é mega crossfiteiro. Eles amam. CrossFit é uma comunidade que eu aprendo muito com eles.
Sim. Assim, eles estão junto mesmo, fazem amigos, estão lá. Então, tudo que você inventar de CrossFit, jornada CrossFit, eles estão juntos. É uma tribo. Sim. Então, qual é o cliente ideal? Eles conversam com aquele cliente ideal. Eu não sou o cliente, nunca vai aparecer coisa de CrossFit no meu Instagram, porque eu não sou. E eles não vão nem tentar te convencer. Não vão. Esse que é o poder. Exatamente. Esse que é o poder, porque a venda, ela é algo para quem quer ser parte. Quem não quer ser parte, tá tudo bem, gente. Exatamente. Tamara. Eu sou do Pilates, né? A pessoa do CrossFit, ela vai olhar para o Pilates e falar, Deus me livre. É isso. Né? E eu do Pilates, eu falo, meu Deus, sair correndo com pneu não vai rolar. Só que não é um melhor do que o outro. Exato. É melhor para aquela pessoa. E quando você entende isso, você consegue achar o seu lugar, o seu espaço dentro do mercado. Perfeito. E eu acho que isso é o mais importante hoje, né? Cada um encontrar o seu espaço e que não tem melhor, não tem pior, é só o seu espaço. Exatamente. E Aline, o que diferencia uma venda feminina de uma venda forçada ou manipuladora? A mulher, ela tem essa empatia mais natural dela, né? Até porque a gente, cada um é mãe se quiser, enfim, hoje em dia não quero entrar em polêmica nesse aspecto, mas a gente tem um maternar muito nosso, da mulher. E com isso a gente tende a olhar com mais cuidado para o outro. Então, quando a gente tem essa empatia, a gente consegue se colocar no lugar do outro e mostrar para ele realmente o que é melhor, né? A venda que a gente aprende, como os homens sempre ensinaram, é aquela venda que entram os gatilhos, né? Olha, mas eu tô te fazendo isso daqui, mas ó, é só para você, né? Isso daqui, essa condição, é só até amanhã, porque ó... E aí você se sente meio forçado, né? Ou como, você me promete que você vai me dar uma resposta agora, é sim ou não? Cara, eu só quero conhecer. Existe um talvez. E eu tenho muitos clientes que voltam depois de um mês, depois de um ano. Quantos clientes eu tenho que voltaram depois de um ano? Eu não estou falando que é para passar com o cliente e nunca mais falar com ele. Follow-up é importante sim, não só pedindo venda, né? Esse também é um dos grandes erros do follow-up. As pessoas acham que falar com o cliente novamente é só, e aí, vamos fechar? Não, você até pede venda, mas você cria valor, você pode agregar, mandar algum artigo, alguma informação, um conteúdo para essa pessoa que vai ajudar para o momento que ela está. E aí depois você manda uma prova social de uma pessoa que estava na mesma situação que ela, ali um estudo de caso para ela se ver. Porque a hora que você for pedir venda mesmo, essa pessoa falou, nossa, mas ela cuidou de mim. Não é só aquele cliente, aquele vendedor que fica, e aí, vamos fechar? E aí? Só que é a minha venda, porque a sensação que a pessoa tem é, nossa, ele só quer o meu dinheiro. Esse daqui não, ele está querendo me ajudar. Você sabe que vendedores que forçam demais, a gente nunca esquece, né? É aquela loja que fala, eu não quero chegar. E antigamente, quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade de falar não. E eu vejo que muitas clientes minhas também hoje passam por essa dificuldade, que é a dificuldade de falar não. Aí o que acontecia? Eu entrava numa loja, eu não conseguia falar não. Então aquela mulher empurrava tanta coisa em mim e me sufocava, mas eu não conseguia falar não, eu tinha vergonha de falar que eu não gostei. E aí o que acontece? Eu comprava tudo. Porque quem não se posiciona gasta muito dinheiro, né? Afinal não consegue falar não, então... Aí eu nunca mais voltava. E a mulher não entendia porque eu nunca mais voltava, mas não tinha nada a ver com ela. Sim. Eu que tinha dificuldade em falar não. Só que, e tem duas mulheres em específico que é uma venda muito forçada mesmo. Hoje eu já consigo falar não, consigo me posicionar, mas eu quero ficar longe. Porque parece que é uma venda muito antiga mesmo. É bem manipuladora mesmo, sabe? Como se você sentisse culpa se você não comprasse. Sim. Faz sentido? Sim. É aquela história, né? Você está falando não para o seu dinheiro. É isso. E você trouxe uma verdade, né? A dificuldade em falar não. Por isso que muitos clientes não gostam. E ele fala, eu vou pensar. Eu preciso falar com meu marido. Por quê? Porque é mais fácil terceirizar esse não, sair por ali, né? Dar uma desculpa e sair do que falar o não para a pessoa. Só que acontece, porque muita gente também muitas mulheres perdem vendas. Porque quando esse cliente fala assim, eu preciso pensar, elas já falam, tá bom, me livrei, soltei a venda aí. Mas às vezes a pessoa precisa pensar só porque alguma coisa não ficou claro. Então, se o cliente está com você, pergunte
que que ele precisa pensar? Porque talvez você consiga ajudar, né? Ajudá-lo a chegar num ponto em comum. Se ele realmente precisa daquilo. O que que faltou? Porque ele só veio falar com você porque ele precisava. O que que faltou para agora ele ter que pensar? Às vezes falta uma viagem. Sim. Às vezes é uma questão que precisa organizar a parte financeira, mas eu quero ir entendendo o que que é isso. Agora imagine, eu estou pensando em fazer uma pós, né? Ou contratar um mentor. Vou procurar alguns para eu me programar e escolher. Eu não posso, eu tenho que fechar com o primeiro. Então, chega a ser burrice. Sim. Né? E sempre está em busca do próximo lead. O próximo lead, para mim, não faz sentido. É muito desgastante. E como eu trabalho com venda de alto valor, e assim como você também, existe uma relação. Sim. Então, eu quero escolher com quem eu vou passar aquele período. Né? Como um casamento ali. Eu tenho que pensar no bem da pessoa, eu tenho que estar com ela. Agora, imagina você vender para uma pessoa que não tem nada a ver com você. É um dinheiro que custa caro demais. Sim. E quando ele custa caro, ele vai embora também rápido demais. E quem está desesperada, voltando, né, naquele ponto que você tinha falado, quem está desesperado dá desconto, aceita qualquer tipo de negociação, entra nos termos do cliente. E aí o que acontece? É um grande erro, por quê? Porque você não está satisfeita, você começa a ter muitos clientes que não são os seus clientes, e que você cobrou barato, que você cobrou mal, e aí você começa a descontar nos clientes a sua raiva, mas foi por uma culpa sua. Sim. Você que não se posicionou, mas você está estressada. Ai, nossa, ele nem me pagou direito. Nossa, por esse preço eu também não tenho que reclamar. Não, ele pagou exatamente o que você pediu. Às vezes a gente fica muito na expectativa, sabe? Porque eu fiz isso, então eu espero que o outro faça isso também. Gente, isso não existe. A gente precisa colocar limite. A gente precisa explicar como que funciona a forma de pagamento, a gente precisa explicar como que vai funcionar o processo, porque a pessoa não é obrigada a saber. E eu já caí muito nisso. Eu sou casada com um mineiro, né? O mineiro é o do desconto. O mineiro, você vai pedir alguma coisa, se ele nem fala o preço, já dou descontinho. Né? Dou descontinho, porque é cultural. É cultural. Claro que é que eu estou generalizando, mas é cultural.